Eu costumava praticar jiu-jitsu, uma disciplina de luta muito utilizada no MMA e no UFC. Essa arte marcial se concentra no uso de alavancas e técnicas para derrotar oponentes maiores e mais fortes. Não quero te entediar com a história do jiu-jitsu, mas é um hobby que realmente me apaixona. E eu adoro as pessoas com quem interajo e treino. Já participei de alguns treinos de grappling, embora nada muito relevante. O jiu-jitsu superou artes marciais tradicionais, como o karatê e taekwondo, em termos de eficácia para autodefesa e condicionamento físico. Muitas academias e escolas de artes marciais agora incluem o jiu-jitsu em seus programas. É um fenômeno mundial, amplamente reconhecido como um dos estilos de luta mais eficazes, e eu planejo continuar praticando enquanto puder. O sistema de faixas vai do branco ao azul, roxo, marrom, preto e, por fim, vermelho. Meu instrutor, Rogério, é faixa preta e dirige sua própria academia. Ele organizou uma viagem de fim de semana para seus alunos, um acampamento na floresta. Infelizmente, apenas 4 alunos puderam ir, incluindo eu. Embora Rogério estivesse um pouco decepcionado com a baixa participação, decidiu seguir em frente com a viagem. Os que foram éramos Rogério, Eduardo, faixa marrom com mais de 3 anos de experiência, Romário, faixa azul, e nosso novo colega, Lázaro, faixa branca, que treinava há apenas alguns meses. Quando começamos a viagem, tudo parecia promissor para um ótimo fim de semana. Montamos nossas barracas e organizamos os suprimentos em um local da floresta na sexta-feira. A noite começou bem, com cerveja, música, risadas e histórias sobre as competições passadas de Rogério. Conforme a noite avançava, nos retiramos para nossas barracas. No sábado de manhã, ao sair das barracas, percebemos que Rogério ainda não tinha saído da dele. Ao verificarmos, encontramos algo que mudou completamente o tom da viagem e, por um tempo, nossas vidas. Rogério, nosso instrutor faixa preta, havia sido estrangulado até a morte. Todos nós estávamos em choque e horrorizados, e hesitamos antes de chamar a polícia. Queríamos entender o que havia acontecido antes de tomar qualquer medida. Rogério era um especialista em jiu-jitsu, então era difícil acreditar que alguém pudesse superá-lo e matá-lo. Surgiram suspeitas, já que alguns de nós haviam saído de suas barracas durante a noite. Depois de procurar por pistas na floresta, nos reunimos novamente e descobrimos que Eduardo também havia sido estrangulado até a morte, perto de sua barraca. Nenhum de nós conseguia entender o que estava acontecendo. As mortes de nossos melhores lutadores apontavam para um atacante experiente. Mas quem? E por quê? Finalmente, a polícia chegou. A notícia chocou a muitos, e o funeral de Rogério teve uma grande participação. Antes que sua academia fechasse, organizei uma última sessão de treinamento com todos os alunos para honrar sua memória. A polícia estava perplexa. Nem Romário, nem Lázaro, nem eu tínhamos a habilidade ou a força para superar e estrangular Rogério ou Eduardo daquela maneira. Infelizmente, apenas uma pessoa compareceu à reunião, possivelmente devido à dor. Surpreendentemente, era Lázaro, o novo aluno. O estranho foi que senti uma pressão e uma técnica incomuns quando lutei com ele. Apesar de ser apenas um faixa branca, ele me derrotou e me deixou no chão com um sorriso. Depois ele se levantou e foi embora sem dizer uma palavra. Fiquei perturbado e confuso, e eventualmente me juntei a uma nova academia de jiu-jitsu. No entanto, desde então, quando treino, especialmente com faixas brancas, faço isso com cautela. Lutar com eles parece provocar estresse e ansiedade em mim, mas nenhum demonstrou ter o mesmo nível de habilidade que Lázaro. As implicações disso me inquietam, mas pelo menos honro a memória do meu antigo instrutor e de sua academia. Minha família e eu havíamos planejado essa viagem de acampamento por meses. Seriam nossas grandes férias de verão, uma semana na natureza, dormindo em nossa caravana,
e aproveitando o ar livre. Minha esposa, Joana, e eu temos 2 filhos. Um menino de 13 anos chamado Gustavo e uma menina de 8 anos chamada Vitória. As crianças estavam tão animadas com a viagem quanto nós. Já fazia alguns anos desde nosso último acampamento, e estávamos todos prontos para uma pausa da correria do dia a dia. Fizemos as malas na caravana e saímos cedo no sábado de manhã. Nosso destino era um acampamento a cerca de 4 horas de casa, onde já havíamos estado algumas vezes antes. Era um lugar agradável, com um lago para nadar e pescar, trilhas para caminhadas e, em geral, bastante afastado, mas ainda com algumas comodidades básicas. Depois de parar para almoçar no caminho, chegamos ao acampamento no meio da tarde. Fizemos o check-in, encontramos nosso espaço e nos instalamos rapidamente. As crianças foram explorar. Então deixamos que andassem de bicicleta enquanto Joana e eu preparávamos hambúrgueres na churrasqueira. O cheiro de comida encheu o ar enquanto o sol começava a se pôr. Jantamos e assamos marshmallows na fogueira. A floresta escura ao redor do nosso acampamento era pacífica. Os únicos sons eram o estalar do fogo, o canto ocasional de um pássaro e as vozes e risadas da minha família. Logo, as crianças começaram a bocejar, exaustas depois de um dia cheio de viagem e aventura. Preparamos tudo para que dormissem na caravana. E depois disso, Joana e eu ficamos sentados ao redor da fogueira por um tempo, antes de irmos dormir também. Na manhã seguinte, acordamos prontos para um dia cheio de atividades. Depois de um café da manhã rápido, fomos até o lago para pescar. As crianças se cansaram rapidamente, então começaram a brincar na água rasa perto da margem, enquanto Joana e eu lançávamos nossas varas. Não tivemos muita sorte, talvez porque as crianças estivessem brincando na água, mas aproveitamos a manhã tranquila. Quando voltamos ao acampamento, decidimos que era hora de fazer uma caminhada. Havia várias trilhas que saíam do acampamento e adentravam a floresta. Escolhemos uma que estava marcada como adequada para famílias e que levaria algumas horas. A floresta era densa e linda. Gustavo ia na frente, enquanto Vitória colhia flores silvestres. Joana e eu caminhávamos de mãos dadas, aproveitando as paisagens e os sons. No meio do caminho, nos deparamos com uma cabana antiga e abandonada. Parecia ter ficado vazia por anos, com uma chaminé destruída e o telhado desabado. Vitória queria explorá-la, mas achei que não era seguro. Paramos ali para um lanche antes de continuar pela trilha. Algo naquela cabana me deu arrepios, e senti alívio quando ela desapareceu de vista. A tarde passou voando. Saímos da floresta e fomos nadar. Jogamos alguns jogos de cartas, tiramos sonecas na caravana e antes que percebêssemos, o sol já estava se pondo. Era hora de preparar o jantar. Aproveitamos cachorros quentes e feijão, entre risadas e a fumaça da fogueira. Não há nada melhor do que isso. Conforme o céu escurecia, notei que a floresta parecia estranhamente silenciosa, como se todos os animais tivessem desaparecido de repente, ou talvez estivessem se escondendo de algo. Um calafrio percorreu minha espinha, apesar do calor do fogo. As crianças também devem ter percebido, porque Gustavo disse: "Está assustador aqui hoje à noite, né?" Joana e eu trocamos olhares preocupados. Logo, estávamos todos prontos para entrar na caravana e dormir. Quando nos levantamos para ir para dentro, um grito agudo cortou o silêncio, vindo de algum lugar profundo na floresta. As crianças gritaram e se agarraram a nós. Joana perguntou ofegante: "O que foi isso?" O grito ecoou novamente, ainda mais perto e mais angustiante. Meus instintos de proteção entraram em ação. "Entrem agora", ordenei. Corremos para a caravana e tranquei a porta atrás de nós. Nos amontoamos ansiosamente na parte de trás, esperando. Os gritos ressoaram mais uma vez e então cessaram. Nenhum de nós dormiu muito. Quando a luz da manhã finalmente surgiu, nos sentimos aliviados, mas ainda inquietos. Durante um café da manhã rápido, discutimos sobre arrumar as coisas e ir embora cedo.
mas as crianças imploraram para ficar mais uma noite, prometendo não se afastar muito do acampamento. Joana e eu concordamos, relutantes, mas dissemos que partiríamos na primeira hora da manhã, gostassem ou não. Passamos aquele dia grudados ao nosso acampamento. Eu continuava sentindo uma sensação perturbadora de que estávamos sendo observados da floresta. Aparentemente, a família que estava no acampamento vizinho havia arrumado as coisas e ido embora durante a noite, depois de ouvirem os gritos. Eu não os culpava nem um pouco. Conforme o sol começava a se pôr, notei um distante trovão ecoando. Nuvens escuras se aproximavam. Uma tempestade de verão estava vindo. Comemos em silêncio e entramos na caravana, esperando passar a tempestade. O vento começou a uivar. Os relâmpagos brilhavam cada vez mais intensos e os trovões rugiam mais alto. Então, a chuva forte começou a cair. Mas a tempestade logo se tornou a menor de nossas preocupações. No meio do dilúvio, um som surgiu da floresta. No início, era quase imperceptível, mas gradualmente ficou mais alto, mais distinto. Um gemido assustador ecoou ao nosso redor, acompanhado pelo som de galhos quebrando e vegetação sendo pisada. Minha família se amontoou dentro da caravana, aterrorizada. "O que é isso lá fora?" soluçou Vitória. "Não sei, querida", respondeu Joana, tremendo. "Seu pai e eu vamos protegê-la." Concordei, apertando minhas mãos trêmulas em punhos fechados, pronto para defender minha família de qualquer mal que estivesse à espreita naquela floresta escura. O gemido horrível e os passos ficaram ensurdecedores cada vez mais perto, até pararem bem na borda do nosso acampamento. Seguramos a respiração, nos preparando para um ataque. De repente, uma luz brilhante iluminou a janela da caravana e uma buzina de caminhão soou. "Saiam com as mãos para cima." Saímos cambaleando e os policiais nos cercaram, apontando suas armas cautelosamente para a linha das árvores. "Há um animal solto, um que estamos rastreando", explicou um deles. "Por favor, entrem rápido no veículo para que possamos levá-los a um lugar seguro." Não precisaram nos dizer duas vezes. Rapidamente arrumamos tudo na caravana, mantendo um olho em qualquer animal que pudesse estar nos observando. Logo estávamos dirigindo para longe, inundados de alívio. As crianças adormeceram quase instantaneamente depois do susto. Quando nos sentimos seguros e distantes, Joana se virou para mim e sussurrou: "No próximo ano, acho que vamos só para a praia." Eu concordei completamente. Nunca mais voltamos àquela floresta, e até hoje me pergunto que tipo de animal os policiais estavam rastreando. Moro em uma área rural do interior do Paraná, conhecida como Ponta Grossa, em uma pequena comunidade chamada Itaiacoca, cercada por matas e campos de plantação. Recentemente, meus pais decidiram colocar uma pequena cerca para evitar que nossos 2 cachorros entrassem no quintal dos vizinhos, já que eles têm 2 pitbulls que atacaram nosso gato uma vez. Não queríamos que isso acontecesse de novo com nossos cachorros. A cerca original estava começando a apodrecer, então tivemos que substituir as partes estragadas do nosso lado. Colocamos uma tela de arame para impedir que os cachorros escapassem. Eu saí para ajudar a construir a cerca, e antes mesmo de remover o primeiro painel, nossa vizinha saiu gritando. Ela disse coisas horríveis ao meu pai sobre suas lutas passadas com álcool e drogas e até zombou dele por ser sobrevivente de câncer. Naquele momento eu já estava de saco cheio. Disse a ela para ir direto ao ponto. Ela continuou reclamando que não queria a cerca e que eram nossos animais que invadiam o quintal dela. Tentei explicar que era o nosso lado da propriedade e que a cerca só manteria nossos animais longe do quintal dela. Mas ela não aceitou. Começou a gritar de novo como se fosse uma lunática. Depois de um tempo, paramos de ouvi-la e voltamos para casa. A partir daquele dia, as coisas nunca mais foram as mesmas entre nós e nossos vizinhos. Uma manhã, finalmente chamamos uma empresa de cercas para instalar uma cerca de 1,80 m ao redor da nossa propriedade.
e colocar portões com códigos de acesso, para que só nós pudéssemos entrar. Quando a cerca foi colocada, recuperamos nossa privacidade e, para ser honesto, foi ótimo, mas não por muito tempo. Começamos a receber ligações de números aleatórios dizendo que precisávamos remover a cerca ou coisas ruins aconteceriam, entre outras bobagens. Uma vez, eu estava sozinho em casa e um desses números ligou de novo. Dessa vez, a pessoa disse que, se não removêssemos a cerca, receberíamos uma visita. Naquele ponto, eu já estava de saco cheio. Então, liguei para o meu irmão, que estava estudando em uma faculdade local na nossa cidade, e contei sobre nossos problemas com os vizinhos. Perguntei se ele queria vir e me ajudar a resolver isso. Agora, sei que você provavelmente está se perguntando por que não chamamos a polícia. Acredite, nós chamamos várias vezes, mas eles disseram que, como era um telefone descartável e provavelmente destruído, teriam dificuldades para rastrear a linha. Quando meu irmão veio me ajudar, decidimos ficar de tocaia no carro dele e esperar. Naquela noite, depois de algumas horas, começamos a ficar cansados. Mais ou menos 1 hora depois, finalmente vimos nosso vizinho sair de casa e ir até o galpão do jardim. Se isso já não fosse suspeito o suficiente, acabamos adormecendo. Só acordamos com o som de metal batendo debaixo do capô. Alguém tinha aberto o capô do carro e quando o fecharam, vimos nosso vizinho parado bem na nossa frente, com um alicate na mão. Ele correu em direção à cerca e meu irmão estava determinado a persegui-lo. Pulamos do carro e corremos atrás dele. Ele tentou abrir o portão e entrar em casa, mas o pegamos e o derrubamos no chão de concreto. Sua esposa estava parada na porta, gritando horrorizada. Então, ela chamou os pitbulls. Enquanto ainda lutávamos com o marido, os 2 pitbulls nos atacaram. Eles começaram a nos morder e a latir. Ouvi meus pais saindo de casa. Meu pai gritou para eu correr, mas já era tarde demais. Um dos cachorros tinha agarrado minha mão e começou a morder e rasgar meu braço. Finalmente, meu irmão conseguiu se livrar do outro cachorro e me libertou daquele que estava me mordendo. Resumindo, 3 pessoas foram para o hospital de ambulância naquela noite. Meu irmão precisou de pontos no rosto e nos cotovelos, onde os cachorros o morderam. Nosso vizinho foi fazer radiografias por fraturas ósseas e traumatismo craniano. E eu tive que passar por 3 cirurgias nos braços para reconstruir tecidos danificados e ossos quebrados e deslocados. Quanto à caminhonete do meu irmão, aparentemente, o vizinho tinha mexido nos cabos dos freios, no combustível e no motor. O que mais me assusta é que, quando chegamos em casa, percebemos que parte da cerca tinha sido arrancada e o portão de metal foi forçado ao ponto de um adulto poder passar entre as barras. Isso me faz pensar: o que teria acontecido se meu irmão e eu nunca tivéssemos decidido ficar de tocaia na caminhonete?